A cidade de Caen, na Normandia, era um cenário caótico de destruição. Ruas esburacadas, edifícios em ruínas e o céu cinzento coberto pela fumaça constante dos bombardeios aliados. No meio desse inferno, um grupo de soldados de elite do Exército dos Estados Unidos da América, conhecido como Esquadrão Fantasma, foi designado para uma missão quase suicida: infiltrar-se no território inimigo e sabotar uma instalação secreta de armas. O Esquadrão Fantasma era liderado pelo capitão John Hawkins, codinome Hawk, um veterano endurecido com cicatrizes de batalhas passadas tanto em seu corpo quanto em sua alma. Ao seu lado estavam o sargento William Thompson, codinome Will, conhecido por sua precisão letal como atirador, e o cabo Michael Riley, codinome Mike, um especialista em explosivos com uma personalidade expansiva que muitas vezes escondia o peso das tragédias que já testemunharam. Completavam a equipe o soldado James Parker, codinome Jimmy, o mais jovem e inexperiente do grupo, e o médico de combate, Dr. Thomas Mitchell, codinome Doc, um homem de poucas palavras, mas com um olhar que parecia carregar o sofrimento de 1000 guerras. Antes de partir, o general Robert Sanders, o homem marcado pela guerra, deu-lhes as últimas instruções. Em vez de um discurso formal, sua voz carregava um tom grave e cansado. Esta não é apenas mais uma missão. Estamos no limiar de algo decisivo. O que vocês farão nas próximas horas pode determinar o futuro de milhões. Ele fez uma pausa encarando Hawk. Sei que a chance de voltar é mínima, mas se há alguém que pode conseguir isso, são vocês. Naquela noite, enquanto preparavam seus equipamentos, o silêncio entre os homens era pesado, cada um perdido em seus pensamentos. Hawk, sentindo a tensão, respirou fundo antes de falar. Vocês sabem o que está em jogo. Se alguém quiser sair, não precisa se envergonhar. O silêncio continuou, e cada olhar trocado falava mais que palavras. Eles partiram na calada da noite, navegando pelas ruas destruídas de Caen, evitando patrulhas inimigas. A tensão era palpável, mas os anos de treinamento e a camaradagem mantinham o grupo unido. À medida que avançavam, Hawk notou o olhar distante de Doc, mas não disse nada. Após horas de avanço cuidadoso, finalmente chegaram à entrada da instalação secreta, uma fábrica abandonada na periferia da cidade. Dentro da fábrica, a tensão aumentou. Cada ruído parecia amplificado, e o risco de serem descobertos era constante. Mike preparava explosivos enquanto Will mantinha vigilância, seus olhos sempre atentos ao menor movimento. Jimmy, que sempre foi o mais falante do grupo, agora estava calado, seus olhos arregalados revelando o medo que sentia. Hawk percebeu e, sem dizer uma palavra, deu-lhe um tapinha no ombro, um gesto simples que trouxe algum alívio ao jovem soldado. Enquanto avançavam, Hawk notou que Doc parecia familiar demais com o layout da instalação. O médico, que normalmente era reservado, começou a oferecer sugestões sobre quais caminhos tomar e onde evitar. Hawk manteve sua suspeita para si, mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer. Ao chegarem mais fundo na instalação, encontraram um laboratório onde os alemães estavam finalizando os testes da arma. O que viram ali os deixou sem palavras. Prisioneiros de guerra sendo usados como cobaias. A crueldade dos experimentos chocou até mesmo Hawk, que já havia visto o pior da humanidade. Hawk sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir rápido antes que a instalação fosse evacuada. Enquanto colocavam os explosivos, ouviram passos se aproximando. Hawk sinalizou para que todos se escondessem. Do corredor escuro, emergiram 2 oficiais alemães discutindo em voz baixa. Para o choque de todos, um dos oficiais era um americano, Doc. Hawk sussurrou incrédulo ao ver o Dr. Mitchell sair das sombras ao lado dos oficiais. O que diabos está acontecendo aqui? Doc, sem perder a compostura, respondeu em um tom frio que ninguém jamais ouvira antes. Eu sou um espião. Minha missão era infiltrar-me entre os alemães e ganhar a confiança deles para obter informações. Mas o que eu descobri aqui é pior do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. O choque se espalhou pelo grupo. Eles haviam confiado em Doc com suas vidas, e agora tudo parecia uma mentira. Will, sempre o mais impetuoso, levantou sua arma, apontando-a diretamente para Doc. Dê-me uma razão para não te matar agora. Doc olhou para ele sem medo. Porque sem minha ajuda, vocês não vão sair vivos daqui. Eu sei como desativar os sistemas de segurança e os horários das patrulhas. Vocês precisam de mim, quer gostem ou não. Hawk, percebendo a seriedade da situação, tomou uma decisão rápida.
Abaixem as armas, ordenou. Ele está falando a verdade, ainda podemos completar a missão. Mas fique avisado, Doc. Um movimento em falso, e isso acaba aqui. Doc sentiu tensão no ar quase palpável. Relutantemente, Rock baixou a arma de Will. Se é assim, você vai nos levar até o coração da instalação. Mas saiba que, se tentar qualquer coisa, eu mesmo vou acabar com você. Doc, com um aceno contido, começou a guiar o grupo pelos labirintos da instalação, desativando armadilhas e evitando patrulhas. Durante o trajeto, Rock mantinha um olho fixo em Doc, sua mente ainda dividida entre a confiança e a traição. Finalmente chegaram ao reator principal, onde a arma estava sendo finalizada. Doc guiou-os pelos labirintos da instalação, desativando armadilhas e evitando patrulhas. Finalmente, chegaram ao ponto onde poderiam plantar os explosivos e destruir tudo. Mas antes que pudessem completar a tarefa, um alarme soou. Eles haviam sido descobertos. Soldados alemães começaram a cercá-los, e uma intensa troca de tiros começou. Jimmy foi o primeiro a ser atingido, caindo no chão com um grito de dor. Rock correu para ajudá-lo, mas sabia que o jovem soldado estava perdido. Enquanto a luta continuava, Doc olhou para Rock, seu olhar cheio de resignação. Vá, complete a missão. Eu vou segurá-los. Rock hesitou, mas Doc insistiu. Eu traí vocês, mas agora estou tentando consertar as coisas. Deixe-me fazer isso. Com um aceno, Rock concordou, e o grupo restante recuou, deixando Doc para trás, lutando contra os alemães sozinho. O Esquadrão Fantasma conseguiu escapar da instalação momentos antes de uma explosão massiva sacudir a cidade. A instalação foi destruída, e com ela, a arma que poderia ter mudado o curso da guerra. Mas o preço foi alto. Jimmy e Doc não sobreviveram, e a perda pesava sobre os homens restantes. De volta à base, Rock olhou para as fileiras dos soldados que haviam retornado. A guerra havia mudado todos eles de maneiras irreparáveis. Doc, traidor que se redimiu no último momento, e Jimmy, o jovem que nunca deveria ter visto tanto horror. Não somos os mesmos homens que éramos quando partimos, disse Rock, sua voz rouca pela emoção. A missão foi um sucesso, mas a vitória deixou um gosto amargo. A guerra, como sempre, cobrava seu preço. Anos depois, Rock visitou o Memorial dos Soldados Caídos na Normandia. Entre os nomes estava o de Doc Mitchell. Lhe deixou uma flor, sussurrando para o vento. Você fez o que pôde, Doc. Descanse em paz. E enquanto se afastava, sabia que as cicatrizes da guerra jamais desapareceriam, mas que de alguma forma, cada sacrifício havia ajudado a moldar um futuro que eles jamais veriam. A lição que Rock aprendeu e que passou para as futuras gerações era simples. Na guerra não existem heróis, apenas homens fazendo o que precisam para sobreviver.